do sorteio da Ótica Zacar. Concorre, Érica. Boa tarde para você. A Aline, sobre a enquete, não crio expectativa não, mas eu já criei muito, viu? Vivendo e aprendendo, né? Coloca meus nomes aí pro Cine Hits de amanhã. O Daniel Chechel, Michele, tudo bem? Sobre a enquete, eu sou uma pessoa muito ansiosa e crio expectativa sobre quase tudo, viu? Coloca aí meu nome no Cine Hits e se puder toca Escarcéus. 37-3222-0004, nome completo, número do seu CPF e aproveita para pedir a sua musicota. 2 horas tem prêmios incríveis. E agora tem uma outra incrível que chega para participar com a gente aqui no Toca Uma Pra Mim, que é a psicóloga Cristine Strasburger. Boa tarde, Cristine, bem-vinda. Ei, Michele, tudo bem? Boa tarde, véspera de um feriadinho bom, hein? Vésperas pra quinta, sexta-feira, né? E aí, mas eu acho que já tá todo mundo meio que no clima. Você viu? Eu vim agora a pé, né? Porque é pertinho minha casa aqui. Eu falei, gente, já tá parecendo feriado. Já. Tá vazia, já assim, tem um mood. Aqui, já tem um mood no ar. De feriado. E por falar nisso, essas datas, seja de feriado, porque tem viagem, seja datas comemorativas, elas geram muita expectativa nas pessoas. Mas antes de falar, afinal de contas, assim, o que é a expectativa? Cristine, tem como você discriminar isso pra gente, né? Descrever? Gente, a expectativa é a mãe da desilusão. Vou começar por essa frase, sabe? Porque às vezes a gente acredita que a expectativa é algo positivo, né? Mas ela não é positivo porque ela está associada a uma crença que a gente criou. Então, assim, igual a gente falou, nossa, eu tenho como memória afetiva, às vezes ganhar um ovo de Páscoa na Páscoa e tudo mais, só que às vezes o outro não tem uma memória afetiva sobre isso. E a gente cria como se fosse uma verdade absoluta. Então é como se fosse assim, é certo ganhar um ovo de Páscoa. Não, às vezes a família, ela não tem esse costume. Ou às vezes, num relacionamento, tudo mais, a linguagem do amor não é uma linguagem de presentes. Então, tem essas duas coisas associadas. Por isso que eu falo que é tão importante a gente criar e dar o nosso manual para o outro. Então, expectativa, gente, um exemplo que eu adoro dar lá no consultório. Uma vez o paciente falou assim, mas eu fiz uma prova de um concurso, Cristine, você acha que eu vou passar ou que não? Aí eu falei assim, fulana, a gente vai lidar porque se eu falar que eu vou passar, eu vou criar uma expectativa, mas eu vou criar uma vibe positiva para eu passar. Se eu falar que não, e se eu tiver aquele negócio de pessimista e que às vezes a energia do não vai vir, eu falei, nenhuma coisa nem outra. A pessoa vai te perguntar, você acha que você passou na prova? Não sei, eu tenho que ver o resultado. O nosso raciocínio, ele tem que ser assim. Eu fiz a prova, agora não existe ansiedade suficiente que possa mudar o futuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar para ver o resultado, para eu tomar as decisões a partir desse resultado. O pensar e especular sobre isso é uma expectativa. E normalmente vai causar uma desilusão, porque às vezes até você tem uma conquista, só que se a sua expectativa ela for maior do que a sua conquista, você nem comemora a conquista. Vamos pensar que a pessoa fala assim, nossa, eu tô com expectativa que eu vou passar em primeira etapa, por exemplo. Aí você vai e passa para a segunda. Aí você não comemora como algo positivo, porque você criou acreditando que seria assim. Então, por isso que é tão importante, na dúvida, a gente entender que a gente faz, a gente planta e espera para ver, né? Sem criar uma expectativa que normalmente vai ser a mãe da desilusão. Sobre o outro, a gente precisa dar o nosso manual. Então, é virar pro outro mesmo, ela assim, fulano, deixa eu te contar, eu tenho costume na Páscoa de ganhar ovo, então é muito importante para mim, não precisa ser um ovo grande, é porque é um feriado para mim que tem essa uma memória afetiva, um significado, então você se importa, você precisa falar, porque senão o outro às vezes ele não vai daí, porque não alcança, gente, não é nem porque ele não quer, porque ele é maldoso, porque ele não pensa no ser, é porque ele também vai partir do princípio que vai ser baseado na forma como ele foi criado. Então, a gente tem que alinhar como que o casal ou qualquer pessoa, ela alinha essa forma de definir, de troca, né? De vivência. O que é importante para cada um, né? A gente tem, em especial na sociedade latina, Cristine, eu percebo que a gente tem certas construções de um imaginário de sociedade
Muito por conta, às vezes, assim, daqui é filminho romântico de sessão da tarde, da novela, que tem os personagens que são ultra power, heroínos, heróis, heroínas e etc. E aí a gente constrói pensando assim, é assim que vive. E aí fica todo mundo pensando assim, porque a outra vai fazer assim. Mas ninguém sente e fala assim, e aí não necessariamente só relacionamento amoroso, às vezes até de amizade, né? Não, porque fulano é meu amigo há tantos anos, aí agora a gente vai encontrar e vai vir com um ovo de Páscoa na mão pra me dar de presente. Não, mas aí não... E aí, voltando para aquela questão que você falou, às vezes até ganha o ovo de Páscoa, mas o ovo de Páscoa precisa vir numa embalagem gigantesca, 50 mil corações, 50 mil cartas, 50 mil... E nunca vai corresponder. Né? E a pessoa nem vai comemorar, nem vai ficar feliz, porque ela tá sempre criando algo, igual a gente falou, e baseado, às vezes, antigamente era até filme da Disney, né? Agora até agora tá até mais normal os filmes ali. Mas agora tá associado à rede social, gente. Exato. Porque aí você vê uma das 1000 pessoas que você tem lá na sua rede social, ela ganha uma cesta gigantesca. Falei, mas você sabe o que se passa na realidade do relacionamento dela? Às vezes ela ganhou porque o cara aprontou. Às vezes ela ganhou porque ela mesma se deu. Quantas vezes a gente já não viu isso, gente? A demais. pessoa, ela se dá o presente e finge que o cara que deu. Então tem tanta, assim, mentira, né? Tanta ilusão, que aí a gente passa a não comemorar e ficar feliz com as coisas que são da nossa realidade. Igual eu falo de coisas pequenas, sabe, Michele? Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, não, mas se eu vou viver sem expectativa, eu vou viver triste e tal. Eu falei, não vai, porque aí você vai começar a viver com a realidade. E as coisas pequenas, você vai colocar como coisas muito grandes. Então você senta ali, você olha um pôr do sol, você fala, gente, olha que coisa mais maravilhosa e milagrosa, né? Agora, vamos pensar, se eu penso que eu quero andar na executiva para fora do Brasil o mais rápido possível, eu não vou ver os detalhes da vida, você percebe? Eu vou ficar focado naquilo que às vezes está lá longe e que nem tem tanta graça assim. Porque às vezes você vai fazer e você fala, legal, mas nem era esse drama todo. Por isso que eu falo, gente, aí a gente perde o poder de ver a beleza nas pequenas coisas. Gente, tem cada coisa tão linda, né? Você vive tão acelerada que você não vê, às vezes, na rua, uma família, uma pessoa, uma criança brincando. Um passarinho que passa, uma flor no meio do caminho. Isso, e aí, porque você vai criando uma expectativa do que você acredita que te faça feliz. E que normalmente não é, né? Agora sabe o que é? É certeza a participação da psicóloga Cristina Strasburger aqui no Toca uma